Graça e paz, meus irmãos. Muito bom estar aqui novamente. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Lagoinha, em Pampulha. Estamos estudando a Bíblia, mais exatamente o Novo Testamento, no livro de Mateus, ou São Mateus, como você preferir. Eu estou utilizando a Bíblia chamada Bíblia de Estudo Dake e também vou utilizar o aplicativo YouVersion, que você pode instalar no seu celular, seja ele qual for, e também vou usar o apoio do site bibliaonline.com.br para facilitar a leitura dos textos bíblicos e ser um pouco mais objetivo. Ok? Então, vamos lá. Estamos lendo o livro de Mateus, mais exatamente no capítulo 5, e eu vou ler 4 versículos, que vai ser o 17, 18, 19 e 20. Versículo 17 diz assim: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Nós temos estudado aqui o livro de Mateus, que é um evangelho sinótico, né, que ele conta, junto com mais outros livros aqui, que vamos ver mais à frente, como foi o ministério público de Jesus, né, o ministério de Jesus, melhor falando. O interessante desse livro é que nós vimos no capítulo 4, versículo 17, Jesus falando, dando o início à sua pregação. E a pregação, basicamente, falando que é chegado no reino dos céus, né? Arrependa-se, pois é chegado no reino dos céus. Nos capítulos 5, 6 e 7, ele faz a explanação, ou melhor dizendo, o desenvolvimento mais explicativo do que de fato era o reino dos céus e as características desse reino. E nesse momento, ele continua, mesmo que a nossa Bíblia seja dividida, seja qual for a sua Bíblia, ela é dividida em capítulos e versículos. Foi um trabalho feito por duas pessoas totalmente separadas, em tempos diferentes, em anos diferentes, para facilitar a memorização. Primeiro foi feito a divisão de capítulos e logo depois de versículos. E as editoras, no caso dessa Bíblia aqui, a editora Atos, né, ou pode ter uma outra editora, Central Gospel, ou seja qual for, editora Paulus, enfim, elas fizeram um trabalho para facilitar a percepção de que o assunto que estava sendo falado. Então, por exemplo, nem sempre isso facilita a nossa vida como estudante das escrituras, né? Isso às vezes dá uma confundida muito na nossa cabeça, porque às vezes os assuntos são quebrados no meio. Por exemplo, versículo 17 e 18 tem um subtítulo chamado Cristo veio para cumprir a lei. E depois o 19 e 20 ele fala as leis do reino. Isso, se você está começando na fé, ou se você mesmo não sendo um estudante de teologia, você possivelmente pode se deparar com uma dificuldade em compreender de fato o que está sendo dito. Então, uma dica que eu tenho uma Bíblia chamada King James. Essa Bíblia King James, ela é uma Bíblia que não tem nenhuma divisão. Ela simplesmente só tem uma divisão chamada, que é de capítulos e de versículos, né? Que facilita muito o nosso entendimento. Agora, quando você tem uma Bíblia com muitos subtítulos e detalhes, talvez não seja uma Bíblia fácil de leitura, né? Pode ser até fácil para absorver, mas não tão fácil para você conseguir ter uma visão completa. Então é interessante essa Bíblia que eu falei, da King James, mas também tem uma Bíblia chamada Bíblia de Jerusalém, também ela não tem esses detalhes. Ou umas Bíblias mais simplesinhas, elas não têm esses detalhes. Eu gosto de pegar esse tipo de Bíblia para facilitar a minha leitura mais expressiva, né? Quando eu quero não ficar preso nos rodapés. Eu não sei se você vai conseguir ver, mas aqui a minha Bíblia, ela tem essa parte aqui que é um comentário. Essa parte aqui é o texto bíblico,
Você pode ver aqui, ó, que tem os subtítulos e isso às vezes atrapalha e isso aqui também às vezes me distrai, tá? Não sei se te distrai também. Então eu tô falando para você não se sentir um alienígena. Aí, você pode passar, eu passo a mesma coisa que você, com certeza. Mas o interessante aqui é que a gente, voltando ao texto, Jesus está sentado numa montanha, né, num lugar alto, falando aos seus discípulos e às pessoas que estão ao seu redor. E ele falou a respeito das bem-aventuranças, ele falou a respeito do sal da terra, do luz do mundo, falou da responsabilidade deles e continua nessa pegada, nesse direcionamento. E ele começa a falar a respeito de lei, a lei e os profetas. E a gente precisa entender primeiro o que são as leis e os profetas. Né? Quando você pega a história do povo, o povo judeu, se você pegar os 5 primeiros livros, você tem considerado o Pentateuco. Nada mais é do que significa. Pentateuco em grego significa 5 seções, 5 livros. Tá? Esses 5 livros, os 5 primeiros livros, têm como seu autor Moisés. Existem divergências falando que não foi Moisés, o jeito que foi escrito não foi Moisés, mas isso, sinceramente, às vezes a gente gasta muito tempo discutindo alguns detalhes e deixa de fazer algo que é extremamente importante, que é se debruçar nas escrituras e degustar aquilo que Deus quer nos ensinar através dessa leitura. Então, vou falar que é Moisés porque eu entendo que seja Moisés e, além disso, não é relevante. Então, Moisés escreveu esses 5 livros, né? Esses 5 livros foi a base do povo judeu na sua caminhada toda e é conhecido como lei, tá? E essa lei é onde que ali o povo foi tirado do Egito, foi levado à Terra Prometida e esse povo precisava ter orientações e conhecimento de como ele poderia ser como povo e não mais um escravo, né, um subpovo, digamos assim, como nação e não como um povo dentro de um povo. Então, eles precisavam de orientações a respeito de como lidar um com o outro, como lidar com a sua família, como lidar com determinadas situações, até mesmo de alimentação, de cuidado de alimentação, de cuidado de higiene. Precisava também tomar um cuidado a respeito de como ele trataria o seu próximo, como ele trabalharia, como ele trataria com as pessoas que tinham condições, como não tinham condições. E essa lei mosaica, como o pessoal chama, né, ela é utilizada e foi utilizada para estabelecer princípios básicos da civilização de uma maneira geral. Então, um direito constitucional, posso estar falando até besteira aqui, mas grande parte o início de algumas leis se baseiam pela essa lei mosaica e os juristas de plantão podem entender melhor a respeito disso aí do que eu. Mas a ideia dessa lei é estabelecer princípios de relacionamento e estabelecer princípios de caminhada como comunidade, como nação. Né? Então, quando Israel chega a um ponto, né, o povo de Israel chega a um ponto onde que ele sai do Egito e vai para a Terra Prometida, existem orientações de convivência, daquilo que era bênção, daquilo que era maldição, de como ele deveria proceder com a terra, como ele plantaria, se ele colhesse tudo, o que aconteceria com alguém que não era tão bem abastado, se houvesse a necessidade de um sacrifício, como deveria ser feito, o que era de fato a responsabilidade da compra de um determinado terreno, enfim, muitos e muitos detalhes, né? Assim como também um inventário, né, um censo de quantas pessoas tinham e quais eram as pessoas que entraram na Terra Prometida. Enfim, era um negócio assim grande. Tem um livro chamado Livro de Números. São muitas informações e números mesmo. Né? Assim, não é para assustar quem não gosta de matemática, é só falar o seguinte: ele fala fulano que gerou Beltrano, que gerou. Isso é uma árvore genealógica e dando uma visão, literalmente como alguém, como se fosse um IBGE da época, fazendo um censo para saber. Ó, a família tal veio com fulano, ciclano, Beltrano e foi para a terra tal. Então tem muita coisa e a gente, por orientação do nosso pastor, não estudamos o Antigo Testamento para não ficar tão confuso
E a ideia aqui do Novo Testamento é facilitar o entendimento e aproximar os membros da nossa igreja para estar mais por dentro do Novo Testamento, e depois a gente vai trazer, baseado no interesse dos irmãos, voltar e estudar o Antigo Testamento em detalhes. Mas, quando a gente fala de leis, são essas leis, né? Os 5 primeiros livros, né? Depois, eles falam assim, leis e profetas. Quem são os profetas? Existem todos os profetas que nós lemos. E pelo histórico do povo judeu e também pelos pais da igreja, principalmente o judeu, vamos primeiro pegar o povo judeu. Eles consideravam muito a questão dos profetas e da história do seu povo. Diferente do que o Brasil faz, e até outras nações, mas o povo de Israel tinha por costume olhar para o seu passado e sempre ter como referência a promessa que Deus trouxe e aquilo que eles poderiam viver. Até como condicionais, Deuteronômio 27 e 28 fala de bênçãos e maldições se houvesse obediência a essa palavra, né? Como se fosse literalmente, tem um monte tal e um monte tal, né? Esqueci os nomes. Esses montes aqui são testemunhas do que vocês estão falando aí, que vocês vão prometer, na verdade, aquilo que vocês estão falando que irão cumprir, melhor falando. Então, o que acaba acontecendo? Eles olhavam para a história do povo, dos reis, etc., para facilitar a compreensão da onde caíram, da onde erraram. Por quê? O povo saiu do deserto, né, da peregrinação lá do deserto, e foi para a Terra Prometida, e no decorrer, depois de conseguir conquistar a Terra Prometida, o povo foi se distanciando da promessa e da palavra que Deus deu para eles, ao ponto de que eles eles foram retirados daquela terra como escravos, novamente. A promessa que Deus deu ao povo é que eles iriam herdar uma terra prometida, mas que eles deveriam permanecer próximos dele, do Senhor. Mas o povo, em algum momento, se corrompeu, fazendo com que os deuses das nações vizinhas se tornassem os seus deuses, confiassem na força do braço. E aí chegou aonde que foi, ao ponto do povo ser exilado. O povo era dono da terra, o povo pertencia àquela terra, mas veio um povo de fora e retirou eles. Então, o povo de Israel o povo judeu sempre olhou com muito bons olhos a sua história. Então eles pegavam a história do seu povo, os relatos, por exemplo, reis e crônicas, são histórias de reis e crônicas de reis do povo de Israel, de todas as 12 tribos, e até a sua evolução. Samuel, 1º e 2º Samuel, etc. Foram Josué também, enfim, foram histórias de líderes e também de escribas ou pessoas que escreviam a respeito daqueles reis. O rei fulano de tal era seguindo o caminho dos seus pais, e com esse caminho que foi seguido foi para próximo do Senhor ou para longe do Senhor. É bem característico. Eles olhavam para esses livros e sempre olhando assim, nossa, em algum momento nós estávamos perto do Senhor, em algum momento nós deixamos o Senhor. O exemplo daquilo que se passou hoje nos trouxe até aqui, e eu tenho que me atentar para não me desviar, ou eu tenho que me atentar para seguir esse caminho aqui. Então eles sempre observaram isso. Então quando nós olhamos o livro de Crônicas, Reis, 1º e 2º Samuel, você começa a perceber que existe uma importância na questão histórica para facilitar a compreensão do momento em que aquele povo vivia. Quando você olha os profetas complementam esse período. Porque, por exemplo, o povo de Israel foi levado à Babilônia. Existiram os profetas que viveram e eram voz de Deus naquele momento, para que aquele povo tivessem alguém direcionando eles para que houvesse arrependimento ou houvesse um posicionamento deles a respeito de um determinado assunto. Então, quando você lê a respeito de profetas, os profetas não estão ali simplesmente porque são profetões ou são pessoas importantes. Eles são importantes porque no momento em que eles estavam exercendo o ministério deles, eles tinham a finalidade de apontar ao povo o caminho que deveria ser tomado, ou
denunciar ao povo o pecado que eles estavam vivendo, para que eles vivessem, eles entendessem com qual o erro e como deveriam corrigir aquilo, voltando-se para Deus. Então, a função do profeta, né, do ministério profético, na realidade é esse: alguém que aponta para Deus, aponta para o povo e aponta para Deus, aponta para o povo, aponta para Deus. Né? Na realidade, aquela pessoa se tornava a voz de Deus, ou seja, o próprio Deus falando ao seu povo. Tendo essa perspectiva, o povo de Israel, quando se fala leis e profetas, eles estavam falando desses 5 livros, desses 5 rolos, ou enfim, 5 livros ali que tinham as 5 sessões importantes: Gênesis, Êxodo e aí por diante, e você tinha também os profetas. Só que com esses profetas existiam também esses livros que falavam da história do povo de Israel. Então, quando Jesus fala da lei e os profetas, ou só a lei, que é uma forma de exemplificar aqueles 5 livros, ou um contexto todo, ele está falando dessa orientação que Deus trouxe através das tábuas, através da caminhada com o povo até aquele momento. Então Jesus ele começa a trazer para aquele povo, falando o seguinte: olha, eu não vim aqui, não penses que eu vim abolir a lei ou os profetas. Ele está aqui no seguinte: olha, não pense eu como Messias, eu vim aqui para acabar com aquilo que vocês ouviram tanto tempo atrás. E tem um propósito nisso. Ele veio, na realidade, para cumprir. E nós vamos ver a importância de como era isso. Um exemplo disso é o seguinte: quando o povo ele foi orientado no livro de Levítico, o procedimento dos profetas, o Êxodo fala toda a trajetória e tal. Desculpa, o livro de Levítico fala do procedimento dos levitas, tá? Só tem esse nome por causa disso. Quando eles recebem as incumbências, uma das coisas que eles recebem era a orientação de que haveria necessidade de sacrifício para libertar o povo, ou liberar o povo de uma opressão de pecado. Só que esse sacrifício era baseado em uma coisa extremamente doida, que era, dependendo do pecado que eu tinha, eu deveria pegar um determinado animal e levar até o sacerdote para ser sacrificado. Existem relatos nos livros bíblicos que falam que o povo deveria... O tabernáculo ele estava no meio do povo. Ou seja, antes de ter o templo existia um tabernáculo. Esse tabernáculo estava literalmente no meio de toda a congregação. Imagina como se fosse uma grande tenda. Em volta da tenda, nos 4 pontos dela, um grande retângulo. Em volta desse retângulo existia vários povos. Então, se eu era da tribo X, eu estava num ponto. Se eu era da tribo Y, eu estava no outro ponto. Sendo que, quando eu fosse sacrificar em função do meu pecado, eu deveria pegar um determinado animal, se era um novilho, se era uma cabra, enfim. Dependendo do meu pecado, eu deveria pegar aquele animal e transitar aquele animal sem mácula, sem ruga, sem nada, sem nenhum defeito físico, passar no meio do povo. Fazendo isso, eu chegava diante do sacerdote, do levita, melhor falando. O levita ele operava em todas as áreas de manutenção do templo. Apresentava ao levita, que também era sacerdote. Os filhos de Levi eram os que trabalhavam no ofício como sacerdote. Eles pegavam o animal, observavam, levantavam a pata, olhava a orelha, olhava os olhos, olhava a cabeça e via que se aquele animal não tinha alguma coisa que poderia desabonar, ou seja, algo que poderia falar assim: cara, esse animal não tem, esse animal não é perfeito. O animal deveria ser sem nada que pudesse, nenhuma doença, nenhuma pata quebrada, nenhum machucado, nada disso. O animal deveria ser perfeito. Depois disso, o animal era, antes de ser imolado, o homem ou a mulher botava a mão sobre a cabeça do animal e, como um sinal de que o meu pecado passa para aquele animal, e dali o sacerdote fazia todo o rito, sacrificava o animal,
botava ele lá no propiciatório para pegar fogo, etc. Aquela fumaça que subia era como se fosse um clamor, um pedido ou uma atitude de substituição da imposição do meu pecado que vai para o animal e aquilo é queimado e depois vai para os céus, ou seja, o meu pecado foi expiado pela morte daquele animal. Quando Cristo fala que ele não veio para revogar a lei, nem os profetas, ele não veio acabar com nada daquilo. Ele, como homem, ele não pecou. Ele, na realidade, ele foi homem, 100% Deus, e além de tudo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, ele mesmo na cruz do Calvário se colocou como animal sem nenhuma mácula ou ruga, sem nada, nenhum pecado que existia nele, para que ele, morrendo como ovelha muda, ele, como a Bíblia diz, ele cumprindo todos os preceitos da lei. Ele fez com que nós pudéssemos ser livres. Qualquer pessoa só poderia ser livre se cumprisse 100% da lei. E nós sabemos que 100% da lei era impossível. Se não fosse o próprio Deus vindo e colaborando para que pudéssemos cumprir. O interessante é que vamos ver aqui é que Jesus, ele literalmente foi o cumprimento dessa lei. Ou seja, ele veio como justiça de Deus para algo que nós não conseguiríamos. E isso tudo apontava para um sentido. Então, quando Jesus começa a juntar pessoas ao seu redor, possivelmente já se começava a falar: esse vai ensinar algo diferente da lei dos profetas. Ou se ele estiver ensinando essas bem-aventuranças, como nós lemos ali, ou que a pessoa tem que ser diferente, o sal e luz na terra, no mundo, na realidade está querendo acrescentar mais alguma coisa nas escrituras. Só que o interessante, mais profundo disso, é que ele já começa essa parte do discurso falando, possivelmente para pessoas muito interessadas, os escribas e os fariseus ao seu redor, porque eram pessoas entendidas da lei, só que corrompidas pelos processos da religião. Ele fala: eu não vim aqui pregar nada diferente do que a lei, mas simplesmente eu vim cumprir. Eu não vim abolir, no sentido de ele estar falando o seguinte: eu não vim aqui para acabar com a lei. Muito pelo contrário, ele fala: eu vim aqui cumprir. Eu vim aqui, na realidade, realizar até que esteja 100% completa a lei e os profetas. Então, olha que profundidade. O que Jesus vem fazendo e falando para aquele povo naquele momento. Ele fala que ele está vindo cumprir como foi anunciado, que o Messias viria. Imagina eles ouvindo: não, eu não vim, não pense que eu não vim para só... Eu vim aqui para revogar tudo. Não, é porque o povo estava tão cansado, esperando, na expectativa de que fossem livres da opressão e do peso que a lei tinha naquele tempo. Existe um relato de que depois da quantidade de exílios e de tantas coisas que o povo de Israel sofreu, eles tinham uma situação que era... eles botaram na cabeça: nós vamos guardar o máximo possível das leis. Foi daí que se originou os fariseus, ao ponto deles serem extremamente meticulosos e detalhistas para não ferir a lei. Só que, na realidade, a lei ela só apontava para uma situação: eu não consigo cumprir 100% de algo, e eu preciso de um salvador para que cumprisse aquilo, para que execute aquilo. Então, nós vamos continuar aqui e é muito importante a gente pensar, por exemplo, o que Deuteronômio 27, 26 fala o seguinte: maldito aquele que não confiar as palavras dessa lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Isso aqui era um momento que depois você pode ler, que Moisés divide as tribos, o povo, um fica num monte, outro fica no outro monte, e eles estão professando algumas palavras, como se fosse um pacto que eles estavam estabelecendo, né? Uma aliança, melhor falando. Mas o interessante é que olha o que o próprio Deuteronômio fala para esse povo lá, né? Na realidade, o livro de Deuteronômio exemplifica o peso a respeito de não cumprimento da lei. É o seguinte: a pessoa seria maldita. Maldito aquele que não confiar nas palavras da lei, não as cumprindo. Ou seja, quando eu não cumpro a lei, na realidade eu sou maldito porque eu estou desconfiando dela.
Esse era o peso e a perspectiva que muitos rabinos e outras lideranças da época empregavam a respeito da lei. E então, eu escrevi uma coisa muito interessante aqui, é o seguinte: nesse caso aqui, Jesus estava falando sobre a não expiação, ou a existência da... desculpa, vou voltar aqui. Neste caso aqui, Jesus estava falando sobre a não expiração, ou seja, não tem uma data de validade para concluir aquilo, da lei ou dos profetas. Mas ele estava batendo de frente contra regras e normas que os fariseus fizeram simplesmente porque precisavam cumprir uma regra. Só que não focava-se no caráter. Ou seja, você tem que cumprir o sábado. Mas peraí, eu vou cumprir o sábado, mas se o meu boi cair ali na vala, eu não vou lá libertar ele, vou esperar só dar domingo para eu ir lá meter a mão e resolver? Mas peraí, eu não fui lá e matei meu irmão, mas eu tentei no meu coração e matei. Então, a questão toda não é o cumprimento da lei. Não é que exista não matarás, não isso, não aquilo. Mas o problema é quando eu pego elas, crio outras em cima, e até mesmo com essas duas, a que já existia e a que eu criei, eu não foco no caráter. Porque, se você perceber, toda a lei ela é focada lá, o decálogo, né? Que é não isso, não aquilo, tal. Você percebe que é foco no caráter. No caráter de um povo que era dado como escravo, que não era nação, e estava indo viver uma liberdade que era literalmente perigosa, no sentido de que eles poderiam se sentir, não, agora eu vou virar um novo governador, vou matar todo mundo. Então, assim, no sentido do poder que poderia tomar as pessoas e ao ponto de acabar com a comunidade. Então, vou para o versículo 18. Um J ou um tio, né? Que no caso ele fala o seguinte: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum J ou um tio omitirá a lei sem que tudo seja cumprido. Ou seja, a questão, o J é a menor letra do alfabeto hebraico e o tio é o menor acento. Ou seja, tem vários tipos de grafias lá. Se algo for tão pequeno, se ele for... a Bíblia está falando o seguinte pra gente: mesmo que algo seja tão simples ou tão insignificante que você possa pensar que ele não vai ser cumprido, ele será cumprido. Essa é a inerrância da palavra, das Escrituras. A gente pode voltar a estudar isso depois. Mas isso aqui foi cumprido. O 19 e 20 fala o seguinte: qualquer, pois, que violar estes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, eu queria ler com vocês alguns textos bíblicos a respeito disso, né? Porque a gente pensa simplesmente de que se eu, por exemplo, estou dando aula aqui, eu sou o maior no reino dos céus. E se eu ensinar errado, eu sou uma pessoa corrompida. Não é nesse sentido tão somente. Mas é mais no sentido... eu quero trazer à luz aqui a respeito de referências bíblicas. E aí vem aqui um assunto interessante, muito interessante. É o seguinte: quando você para ler as Escrituras, você percebe que tem algumas Bíblias que tem algumas referências aqui. Aí você vai lá naquela referência e às vezes, se você só se basear naquele texto que a gente leu aqui, você não consegue chegar a um lugar. Então o que eu gosto de fazer? E é uma boa prática. Pelo menos você lê 5 vezes aquele capítulo, aquele trecho, e você lê os textos anteriores e posteriores, porque às vezes essas divisões ficam muito estranhas. Mas, além disso, é importante você ter uma concordância. O que é uma concordância? O versículo aqui fala de amor. Então, a concordância vai ser: eu vou pegar esse versículo que tem de amor, e possivelmente tem outros versículos falando melhor a respeito daquele assunto. Foi o que eu disse anteriormente. Então, aqui eu vou utilizar alguns textos que falam muito a respeito do versículo 19, que é o seguinte: para complementar o nosso estudo e não ficar só aqui. Não tem problema de você estudar a Bíblia. O problema de você estudar a Bíblia é você estudar ela errado. Como é estudar ela errado? Longe do autor da Bíblia. Se você não ora, se você não busca o Senhor, você possivelmente está fadado a viver uma vida religiosa.
Outro problema, se você não consegue tirar, como eu estou usando um fonão aqui grandão, você não consegue tirar o ruído externo ou o ruído que existe dentro de você. Isso é através de jejum e oração. Jejum, você mortifica você mesmo. Você, eu não consigo parar de comer. Cara, faz o seguinte, para de ver rede social, ué. Sai daquele grupo do WhatsApp, para de ver o WhatsApp por um tempo, se você pode. Faz algo que você sinta que rouba o seu tempo de você investir e que você percebe que é um gatilho para você cair, que é um gatilho para você ir naquela falha de caráter que só você, Deus e o diabo, que de vez em quando joga na frente aí, sabe? Então, um caminho importante é, se você não está próximo do autor, se você não está num lugar silencioso, né, vivendo um momento, não só físico, mas você está num lugar que está muito perturbado, está distante do autor, está um lugar muito perturbado no sentido de tem tantas vozes, eu não consigo ouvir a voz de Deus, é necessário fazer um jejum, irmãozão, e parar e ouvir a voz do Criador, do autor, daquele que inspirou homens para escreverem esses textos. Mateus foi um homem inspirado por Deus para escrever esses textos e a gente chegar a essa informação. E também, depois disso, Deus inspirou homens para que fizessem essas referências, botasse um capítulo, um versículo, juntasse, poxa, eu lembrei, imagina, isso não é trabalho de 2 dias não, tá? Isso é trabalho de séculos e de tempos, onde a pessoa fala assim, peraí, o versículo 19 de Mateus 5 faz lembrar o versículo tal, que faz lembrar o versículo tal. São homens que dedicaram seu tempo de estudo e para que nós pudéssemos alcançar. Existe um termo muito interessante, é o seguinte, estamos sobre os ombros de gigantes, e realmente, se você hoje tem acesso ao que você tem, é porque alguém, ou alguém, gastou muito do suor, do sangue, da fala, da vida, para que essa palavra alcançasse a nós. Então, graças a Deus pela vida desses irmãos, e de irmãos que nesse tempo fazem isso em prol de outras pessoas, seja com a tecnologia, seja no corpo a corpo, seja escrevendo. Amém. Glória a Deus por isso. Mas eu vou utilizar de versículos para facilitar a nossa compreensão sobre o texto. Versículo 19 e o versículo 20. Então vamos lá. 2 Coríntios 3, do 3 ao 15, fala o seguinte: vocês manifestam que são carta de Cristo, conduzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, e por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado nas letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de que os filhos de Israel não podem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o Espírito na condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porque neste particular o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, e que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais a glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura na antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. O texto que Paulo escreve aos irmãos em Coríntios fala a respeito de uma falta de percepção de que Cristo veio como cumprimento e algo muito mais glorioso do que Moisés. Na realidade, Moisés viveu algo que em nós, através do Espírito Santo, que foi nos concedido através de Cristo, podemos viver algo extraordinário e poderoso. Vou ler mais um texto aqui, muito interessante. Vamos lá. O texto que eu vou ler é em Atos 15, 5, 29.
Fala assim: mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido me insurgiram dizendo: é necessário circuncisá-los e ordenar-lhes que absorvessem a lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra e o evangelho do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também havia concedido a nós. E não estabeleceu a distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse-lhes: irmãos, ouçam o que tem a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei também um tabernáculo caído de Davi, reedificarei as ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como a imoralidade sexual, da carne dos animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens, dentre eles, e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios de Antioquia, Síria e Cilícia, saudações, visto que sabemos que alguns que saíram do nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com as palavras, transtornando a mente de vocês. Pareceu-nos bem chegar ao pleno acordo e eleger alguns homens e a enviá-los a vocês como os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como a carne, como o sangue de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. O texto é grande, mas ele está relatando aqui o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, onde que aconteceu, onde teve um burburinho entre os apóstolos e a igreja. Desculpe. Os apóstolos e a igreja daquela época, porque não estava definido. Vamos ter que circuncidar, vamos ter que fazer isso. E aí percebe que eles voltaram literalmente: olha, não vão no caminho da moralidade sexual, não vão à idolatria aos ídolos, vocês farão bem. Isso li Atos 15, 5 ao 29. Então, eu vou ler aqui o texto de Efésios 2, 15 a 18. Fala assim: Cristo aboliu a lei dos mandamentos da forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio delas. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e a paz também aos que estavam perto, porque por meio deles ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Ele fala a respeito de que
Cristo aboliu, ou seja, ele conseguiu fazer com que finalizasse. Ele não acabou, mas ele cumpriu tudo e aboliu nele mesmo toda a lei. Só que ele não permaneceu aqui, ele continuou. Então é interessante a gente parar para pensar que, quando a gente lê o versículo 19, fala o seguinte: qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, 19 do capítulo 5 de Mateus, qualquer um que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino do reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Quem cumpriu 100% destes mandamentos foi Jesus, e ele é maior no reino dos céus. E se eu e você, como discípulos e filhos dele, cumprirmos isso, nós também somos considerados grandes em Deus. Não somos grandes aos olhos dos homens. Vou ler mais um texto aqui que é muito interessante. Colossenses 2, 13 e 17 fala assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, e lhes deu vida justamente com Cristo, perdoando, e ele, Deus, né, está falando aqui, lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Não é 10%, não é um pecado. Aquele pecado é mais grave do que o pecado lá. Não, são todos os pecados. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz. Ou seja, Deus, através de Jesus, fez com que, olha, eu tenho uma dívida aqui que vai dar 10 voltas na terra. Essa dívida aqui, ele está sendo cravado na cruz, e através de Cristo, ela foi literalmente cancelada, a nossa dívida. Você pode ficar tranquilo que a sua dívida está cancelada, a minha dívida está cancelada em Cristo Jesus, antes do nosso nascimento. Olha isso aqui, glória a Deus por isso, Deus é maravilhoso. Continua no versículo 17. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ou seja, se era para guardar o sábado, se era para fazer isso, se era para sacrificar um animal, na realidade, na antiga aliança, era simplesmente era sombra. Lembra que eu falei no vídeo anterior, na aula anterior, que às vezes a gente, quando não tem nenhuma luz, a gente sai esbarrando nas coisas, mas se a gente riscar um fósforo, por um pequeno momento a gente tem uma nuance daquilo que está ao nosso redor. A Bíblia diz que o entendimento do povo era como se eles tivessem um véu. Era como se eles não conseguissem entender que, não, aquele candelabro ali está falando a respeito do Espírito Santo. Aquele lugar, aquela coisa ali está falando a respeito daquela outra coisa. Mas na realidade tudo convergia como sombra, como figura, como uma grande seta para Cristo. E de fato, nós fazemos parte do corpo de Cristo, ou seja, quando nós temos essa revelação, nós entendemos também quem somos, né? A profundidade disso. Eu li Colossenses 2, 13 e 17. Existem vários textos de Hebreus aqui, eu vou falar rapidamente, só para você depois verificar. Hebreus 7, 11, 28, do 11 ao 28. Hebreus 8, de 1 a 3, 13. Hebreus 9, do 1 ao 22. Hebreus 10, do 1 ao 22, e Romanos 4, 10, do 4 ao 11. Esse eu vou ler por último para a gente finalizar aqui. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descrevesse assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que precede a fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer o Cristo lá do alto. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos.
Se com a sua boca confessar a Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Cristo foi aquele como homem que cumpriu 100% da lei. Ele não aboliu a lei, ele simplesmente completou a lei e estabeleceu nele mais um nível da lei, a nova lei, a lei da aliança, da nova aliança em Cristo Jesus. Há uma necessidade de que todo aquele que nele crê confesse. Há uma necessidade de que existe também como posso dizer, existe uma reação depois de uma ação, sempre. Quando você tem a ação que a Bíblia diz, se sua boca confessar que Jesus como Senhor e em seu coração crer, ou seja, no seu entendimento você acreditar que Deus o ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Porque com a sua mente ou com o seu coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Todo aquele que crê não será envergonhado. Quando Cristo fala ao esse povo a respeito de que ele não veio para abolir, ele não veio, na realidade, para destruir aquilo que foi estabelecido, mas sim para cumprir, ele fala de uma forma ousada, falando a respeito da sua promessa em que ele de fato cumpriria toda a lei, sendo como de fato o que os profetas e Moisés e todos os reis viveram como uma grande seta apontando para as coisas que viriam e na realidade para a pessoa que viria e que libertaria todo o povo através não de uma força no braço, mas sim através da força que excedia os sábios e os entendidos da sua época e até hoje quebra a cabeça de muita gente. Jesus veio para que nós crescemos e pudéssemos provar algo extremamente excelente, a comunhão restaurada de um novo e vivo caminho. Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava não sobre mim. A minha dívida enorme, que daria voltas e voltas no planeta, não estava sobre mim, não pôde estar sobre mim nem sobre você, mas estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Só que ele não só parou por aí, ele ressuscitou de meio aos mortos. E ele tomou a chave da morte e do inferno. E nos fez, sabe o quê? Assentados em lugares celestiais. E o mais lindo de tudo é que se mesmo Jesus aqui, ele fala, no versículo 20, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Nas próximas aulas nós vamos falar a respeito, descrever um pouco melhor do 21 ao 26 sobre essa questão de leis, de um novo nível de lei. Mas quem eram os escribas e fariseus? Eram homens e mulheres eram homens cheios de entendimento e de religiosidade, mas não conseguiam perceber que o próprio Cristo Messias, o tão esperado Messias, traria libertação do caráter, da mente, do coração, de todo o entendimento deles. Não porque eles eram metódicos ou milimetricamente cumpridores da lei e das suas normas, porque tinham que lavar 10.000 vezes as mãos, porque tinham que fazer rituais, não. Era porque se houvesse arrependimento, eles não seriam envergonhados. Porque aquele que invoca, ele não é envergonhado. Querido, querida, eu e você precisamos entender que como cidadãos do reino dos céus, se nós não buscarmos sempre esse acesso do arrependimento, nós não seremos nada mais do que pessoas que leem muito e pessoas que falam muito e não vivem. Que Deus nos dê a graça e o entendimento e a revelação de que nós nunca seremos envergonhados permanecendo naquele homem que é o maior no reino dos céus, que cumpriu toda a lei e na cruz do Calvário morreu e ao terceiro dia ressuscitou para nos fazer
livres. Em nome de Jesus. Seja esse homem e mulher de Deus cheio da ousadia e de que vive a palavra da verdade sem ter o que se envergonhar, manejando ela de maneira poderosa e edificando vidas para a glória do nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada e que você fique cheio de expectativa em Deus, para que ele se revele como um discípulo amado e querido. Deus te abençoe. Amém.